Olá! Dando continuidade ao nosso arquivo aula 2, nós vamos tratar hoje das chamadas estruturas de mercado. Nós vimos no começo da aula 2, na primeira parte, que existe o chamado preço de equilíbrio, que corresponde ao nível de preço para o qual a oferta se iguala à demanda, e que quanto maior o grau de concorrência que existir no mercado, mais rápido o preço tende a se aproximar do preço de equilíbrio. Muito bem. Esse quanto mais rápido, quanto maior for o grau de concorrência, significa que existem diversos graus de concorrência. Existem diversas estruturas de mercado que correspondem a tipos de funcionamento diferentes dos mercados com relação ao seu grau de concorrência do lado da oferta e do lado da demanda. Nós vimos que dos dois lados do mercado tem pessoas. Existe muita concorrência quando tem muitas pessoas, seja do lado da oferta ou da demanda. Muitos compradores ou muitos vendedores. Ofertantes são os vendedores, demandantes são os compradores. Então, quando tem muitos compradores e muitos vendedores, existe muita concorrência. A ideia de concorrência, nós a relacionamos muito mais do lado dos vendedores. Então, se eu vendo alguma coisa, eu considero que os meus concorrentes são aqueles que vendem o mesmo tipo de produto que eu vendo. Não é exatamente o mesmo produto necessariamente, mas é um produto que o meu cliente, em vez de comprar de mim, pode comprar do outro. Esse é o meu concorrente. Então, existem mercados onde os vendedores têm muitos concorrentes, existem mercados onde os vendedores têm poucos concorrentes e onde não tem concorrente nenhum. Assim como existem mercados onde tem muitos compradores, mercados onde tem poucos compradores e mercados onde só tem um que compra. Essas são as estruturas de mercado, que oscilam entre a máxima concorrência, chamada de concorrência perfeita, e a falta absoluta de concorrência. Do lado da oferta, monopólio, do lado da demanda, monopsônio. Então, nós vamos passar essas estruturas de mercado explicando as suas características e principalmente dando exemplos desses tipos de mercados na real. A estrutura de concorrência perfeita, que é o primeiro tipo de concorrência, são dois. A concorrência perfeita é o modelo ideal de mercado. É um modelo onde tem muitos vendedores, muitos compradores, os vendedores disputando os clientes, fazendo de tudo para atrair os clientes para o lado deles, com toda a liberdade, com fluxo de informações muito aberto, e os compradores, que são muitos também, com liberdade de escolher, de optar por qual fornecedor eles vão escolher. O modelo de concorrência perfeita é pouco comum. É mais comum a concorrência dita monopolística, que é a segunda estrutura do mercado. Por quê? Porque o modelo de concorrência perfeita é tão ideal, tão perfeito, que o produto negociado entre os múltiplos vendedores é dito homogêneo, ou seja, todos os diversos vendedores que vendem aquilo vendem exatamente a mesma coisa, sem distinção no produto vendido. Não tem distinção de marca, de cor, de qualidade, de embalagem, não. Todos vendem exatamente a mesma coisa. Então, imagine um mercado onde todos os vendedores, que são muitos, vendem exatamente a mesma coisa. Se isso ocorrer, não tem motivo nenhum para que os compradores fidelizem a um fornecedor. Por quê? Porque se todos vendem a mesma coisa, qualquer vantagem que um deles oferecer vai atrair os clientes para o lado dele. Então a disputa é muito acirrada, porque todos eles vão tentar oferecer vantagens, atrair o cliente, e os outros vão se defender para evitar que os clientes vão para o outro concorrente. Então a disputa é muito grande, fazendo com que o preço, que é um dos aspectos de atração ao cliente, vá diminuindo por essa disputa, por essa briga. Os modelos de concorrência dita perfeita, como o produto é igual, tendem a fazer que o preço de todos os ofertantes seja o mesmo. Portanto, a curva de demanda não é mais negativamente inclinada, porque não tem vários preços, só tem um preço. A curva de demanda passa a ser, então, horizontal ao nível de preço dos concorrentes. Como todos vendem a mesma coisa, provavelmente não ocorrerá de um dos concorrentes vender mais caro que os demais, porque ele não vai vender. E nem ocorrerá de um vender mais barato, porque os demais vão seguir e abaixar o preço também. Então, só tem um preço igual, porque o produto é igual. Isso é pouco frequente. O que mais se aproxima de mercados de concorrência perfeita, na realidade, são mercados
internacionais de commodities, porque o próprio conceito de commodity exige um padrão de qualidade. Existem produtos agrícolas, produtos minerais, chamados de commodities, que, por exigência para serem considerados commodities, eles têm que respeitar um padrão de qualidade. Por exemplo, a soja é uma commodity. Significa que para produzir soja para exportação, o produtor tem que atender a uma série de condições na qualidade do produto. A bolinha de soja de exportação, ela tem um tamanho determinado, uma coloração determinada, um grau de secagem determinado, senão não pode ser para exportação. Sendo assim, a soja exportada pelo Brasil é igualzinha à soja exportada pela Argentina, pela Índia, por qualquer lugar. Isso é mercado de concorrência perfeita. Não é tão comum, mais comum é a concorrência dita monopolística ou imperfeita. São mercados onde também tem muitos agentes dos dois lados, tem muitos vendedores disputando, tem muitos compradores escolhendo entre os fornecedores, mas não tem mais exigência do produto a ser igual. Existem diferenças entre os produtos, são semelhantes, são parecidos, concorrem entre eles, mas não são exatamente iguais. Dependendo do produto, haverão diferenças de cor, de cheiro, de sabor, de embalagem, de marca, de imagem da marca no mercado. Diversas distinções que fazem com que, como os produtos não são idênticos, os preços também não precisam ser idênticos, porque tem uns de melhor qualidade, outros de melhor imagem, são mais caros, naturalmente. Um exemplo de mercado de concorrência monopolística é o mercado de refrigerantes. Nós sabemos que nesse mercado tem uma marca líder, Coca-Cola. Não podemos afirmar que a Coca-Cola seja um monopólio, esteja sozinha no mercado, porque tem concorrentes. Tem muitas marcas de refrigerantes. Algumas concorrem mais de perto, outras mais de longe, mas no mercado de refrigerantes, que é o produto, existem várias marcas, existem vários ofertantes. Tem muitos ofertantes, é um mercado onde tem concorrência. Nesse mercado, existem produtos de diversas cores, de diversos sabores, de diversos tamanhos, de diversas marcas, de diversas imagens da marca do mercado. Imagem da marca do mercado é uma coisa que faz, por exemplo, com que o fabricante e o comerciante de Coca-Cola se dê o direito de colocar na prateleira Coca-Cola um preço mais alto. Por quê? Porque o produto Coca-Cola tem uma boa imagem no mercado. Para nós consumidores, na nossa ideia, o produto é melhor. E se é melhor, nós estaremos dispostos a pagar mais. Por isso é mais caro do que, por exemplo, a escola. Mas se formos verificar realmente a qualidade, veremos que não tem muita diferença de qualidade efetiva entre uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e uma garrafa de 2 litros de A-Escola. É semelhante, são duas garrafas de plástico com água, corante, saborizante, açúcar, bastante açúcar, bolinhas, gás, uma tampa de plástico. E a principal diferença é o rótulo. É a marca e a imagem que a marca Coca-Cola tem no mercado. Isso faz com que para nós seja melhor, entendido como melhor, estamos dispostos a pagar mais. E existem assim diversas marcas, diversos preços, mas que entre elas concorrem. Isto é, se uma das marcas faz uma promoção, provavelmente será seguida pelas outras marcas para não perderem o espaço que ela já tem no mercado. Mesmo que os preços sejam diferentes, eles aumentam juntos e diminuem juntos, por causa da disputa, da concorrência entre os ofertantes. Nos mercados de concorrência perfeita, os produtos são diferenciados, portanto, não existe um preço único, como é o caso da concorrência perfeita. Então, voltamos à ideia da curva de demanda negativamente inclinada normal. Existem vários exemplos, em geral, produtos industrializados, para os quais existem diversas marcas, são produtos cujo preço é formado no mercado de concorrência monopolística. No setor de comércio e de serviços, é muito mais viável entender que existe concorrência monopolística do que perfeita. Por exemplo, lojas. Lojas de calçados, vamos imaginar. Existe concorrência de lojas de calçado na cidade de Campo Grande? Existe, tem várias, diversas lojas de calçados. Todas elas vendem exatamente a mesma coisa? Não.
Então a concorrência não é perfeita, é monopolística. E assim qualquer outro tipo de comércio. Mesmo comércios que por vezes são muito semelhantes, seja pelo tipo de produto, pela marca, pela empresa, tem franquias de comércios semelhantes, a localização, estando situados em locais diferentes, já dá uma diferença, não é idêntico. E também prestação de serviços, que são os mais variados, também não têm seu preço formado em condições de concorrência perfeita, pelo fato dos serviços prestados não poderem ser iguais, idênticos. Se eu considerar o mercado de oficinas mecânicas, existe concorrência, mas eu sei que nem todas oferecem o mesmo serviço, porque tem pessoas diferentes, com qualificações, com experiências diferentes, prestando diferentes tipos de serviços. Portanto, também não é um mercado de concorrência perfeita, será a concorrência dita imperfeita. Assim sendo, é muito mais comum encontrar concorrência imperfeita, monopolística ou monopolística do que concorrência perfeita, que é muito raro. Os mercados onde tem poucos vendedores são chamados de mercados de oligopólio. Existe um certo grau de concorrência, mas a concorrência é limitada. São poucos os que concorrem, mas eles têm que concorrer. Mesmo que sejam poucos, eles precisam concorrer. Por que eles precisam concorrer? Porque para quem compra, é bom que haja concorrência. Por que é bom? Porque a disputa entre os vendedores vai fazer com que cada um dos vendedores, se esforçando para trazer o cliente para o lado dele para vender mais, ofereça melhor qualidade, melhor atendimento, melhor localização, melhor produto, melhor preço ao cliente. Sendo assim, se essa briga faz com que cada um busque o melhor, o beneficiado é o comprador que vai comprar um produto melhor e mais barato. Os mercados de concorrência de oligopólio, de concorrência limitada, são mercados onde usualmente o investimento para se montar uma empresa nesse mercado é grande. Ou seja, não é que existe um impedimento para entrar uma nova empresa no mercado. Pode abrir, mas é difícil, não é tão simples assim como é nos casos dos mercados de concorrência. Entretanto, existe o risco nos mercados de oligopólio de que os poucos vendedores que estão disputando o mercado, que por trabalharem na mesma área, usualmente até se conhecem, existe o risco deles se aliarem. Se aliarem significa se reunirem e combinarem alguma coisa para evitar deles terem prejuízo pela concorrência. Ou seja, eles podem combinar uma faixa de preço, eles podem combinar um volume de produção, eles podem até combinar um território a ser abastecido para não ter briga entre eles. E como se eu soubesse que tem mais dois só vendendo do que eu vendo, chamasse esses representantes desses dois e falasse, não vamos brigar, não vamos perder. Para que fazer promoção? Vamos ter que abaixar todos o preço, vamos perder? Não vamos brigar. Fazer isso significa formar cartel ou formar truste. A ideia de cartel e de truste é muito semelhante. Corresponde à combinação feita entre os poucos participantes de um oligopólio. Se se trata de poucos países participantes de um oligopólio no mercado mundial, é formação de cartel. Se se trata de poucas empresas participantes de um oligopólio no mercado nacional, é formação de truste. Por ser uma ideia muito semelhante, por vezes a mídia costuma usar a palavra cartel quando se refere a empresas, mas o certo é formação de truste. Formar truste é ruim para quem compra, porque eliminando a concorrência entre os participantes do mercado, entre os ofertantes, quem compra não tem esses benefícios de um melhor preço, de uma melhor qualidade, de um melhor atendimento, não tem, deixa de ter. Então, para favorecer a que existam esses benefícios, através da concorrência entre os poucos participantes do mercado de oligopólio, no Brasil existe uma lei, chamada Lei Antitrust, ou Lei de Defesa da Concorrência Econômica, que impede, por lei, proíbe, por lei, a formação desse tipo de combinados. Se ocorrer de se provar que os empresários de um determinado setor fizeram algum combinado desses, eles terão que responder às penalidades da lei. É proibido. Em defesa de quem compra. Em nível internacional, não existe uma lei.
portanto é permitido. O principal exemplo de formação de cartel é a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que reúne seus representantes esporadicamente, sentam numa mesa à vista de todo mundo, porque não é proibido, combinam tudo. Combinam nível de preço, em que vão deixar o barril de petróleo oscilar, quantidade de extração de petróleo de cada um dos países, para não ter excesso de oferta que derrube o preço, e inclusive território, que parte do mundo cada um vai abastecer para não ter briga. Isso é possível a nível internacional, formação de cartel. A formação de trust a nível nacional é proibido. Finalmente, chegamos à falta absoluta de concorrência do lado da oferta. Mercado de monopólio. O mercado de monopólio é um mercado onde do lado da demanda tem muitos compradores, mas do lado da oferta só tem um que vende. Então, esses muitos compradores não têm opção, tem que comprar só desse único vendedor. Para que isso exista, esse único vendedor tem que estar vendendo alguma coisa que as pessoas precisam e que não tem substituto perfeito. Porque se não for assim, e ele puxar demais o preço, os compradores não vão comprar e ele não vai lucrar. Então, ele tem que estar vendendo alguma coisa que as pessoas precisam e que não tem substituto perfeito. Se tivesse, ele puxa o preço, as pessoas consomem o produto substituto. Então, não tem substituto perfeito. Existem vários motivos para permitir que uma empresa se mantenha sozinha no mercado. Dentre eles, existem impossibilidades legais ou econômicas da entrada de novas firmas no mercado. Impossibilidades legais podem ser, por exemplo, a detenção de uma concessão pública. Por exemplo, empresas de distribuição de água, de distribuição de energia, detêm a concessão pública para prestar esse serviço. Então, eles participaram de uma licitação, venceram a licitação, receberam a concessão, automaticamente, legalmente, nenhuma outra empresa pode oferecer na cidade água nem luz. Outra forma de impedimento legal seria a detenção de uma patente. Uma empresa produz um produto e faz todo o trâmite e consegue a patente. Isso impede legalmente de outra empresa produzir o mesmo produto. Mas existem situações de monopólio onde o impedimento, a impossibilidade de entrar em novas firmas no mercado não é necessariamente legal. O respaldo pode ser econômico. Pode ser a situação, por exemplo, de uma empresa que é a única que tem acesso a uma matéria-prima com a qual se faz um produto. Se mais ninguém tem acesso a essa matéria-prima, mais ninguém conseguirá produzir esse produto. Ou pode ser uma tecnologia. Se mais ninguém tem essa tecnologia, ninguém mais pode produzir esse produto. Pode ser que o investimento seja tão grande que isso já se torna um limitante para a entrada de um concorrente. Pode ser que o custo de produção, pelo volume de produção, seja tão pequeno que ele consegue vender a um preço tão barato que mais ninguém consegue enfrentar essa empresa. Outro motivo econômico pelo qual uma empresa pode se manter sozinha no mercado. Existe a possibilidade extrema de só ter um comprador e um vendedor. Um monopolista vendendo para um único comprador. Quando o monopolista fixa o preço, ele vai fixar o máximo preço que ele puder. Que ele puder, eu digo, porque no caso da luz e da água, ele vai estar sujeito a prestar contas a uma agência de regulação, que vai permitir autorizar ou não a elevação de tarifas. Então, ele pode ou não. E se ele não está sujeito a uma agência de regulação, ele vai puxar o preço ao máximo que o seu cliente suportar. Então, o monopolista tem a capacidade de fixar o preço mais alto possível. Ele não vai se preocupar com concorrência. Portanto, o preço nesse mercado não vai tender a se aproximar do preço do equilíbrio, vai se manter sempre acima do preço do equilíbrio. Quando tem só um comprador no mercado, pelo contrário, ele vai querer puxar o preço mais baixo possível. Por quê? Porque ele é o único que compra. E se ele é o único que compra, ele tem vantagem, ele vai derrubar o preço. Quando se enfrentam um comprador com um vendedor, situação de monopólio bilateral, eles têm que negociar para chegarem no acordo de um preço intermediário. Tem a situação ainda de um único comprador e vários vendedores, chamada de monopsônio. Nós vimos que monopólio é um único vendedor, monopsônio é um único comprador.
Em situações em que tem um único comprador e vários querendo vender, tendo só a opção de vender para esse único é sem vantagem. É uma das poucas situações de mercado em que quem fixa o preço acaba sendo quem compra e não quem vende, porque tem vantagem. Como exemplo disso, nós temos no slide a compra do leite feita pelos laticínios nas propriedades rurais do interior. Aqui no Mato Grosso do Sul, em outros estados, é muito comum o caminhão do frigorífico passar nas estradas vicinais recolhendo o leite das fazendas. Antigamente recolhia aqueles frascos grandes de leite. Hoje em dia o leite fica refrigerado e eles sugam daqueles refrigeradores. Mas a ideia permanece. Qual que é a ideia? Só passa diariamente o caminhão de um frigorífico. O produtor de leite não tem a opção de vender para um ou para outro ou para outro. Não, ele só pode vender para aquele que vai na fazenda dele pegar o leite. Se esse único comprador chegar um dia e falar, olha, eu vou pagar 3 centavos o litro, o empresário, o produtor pode protestar tudo o que quiser, mas o comprador vai falar, se não quer vender a 3 centavos, eu compro do vizinho. E compra mesmo. O que ele vai fazer? Vai vender por 3 centavos mesmo perdendo. Porque o poder de quem compra é maior por ser o único, a única opção para quem vende. Existe uma situação de mercado, finalmente, menos extrema do que essa, chamada de oligopsônio. Nós vimos que o mercado de oligopólio é o mercado com poucos vendedores. O de oligopsônio é o mercado com poucos compradores. É um mercado onde quem vende não tem muitas opções de para quem vender. Então, os compradores têm uma certa vantagem. Como exemplo, também nós temos no meio rural a compra que os frigoríficos fazem do boi em pé para abate. O produtor rural cria, recria, engorda ou só faz alguma das etapas. Na última etapa, ele vai encaminhar a boiada para abater no frigorífico. Usualmente, ele não tem muitas opções de frigorífico. Por quê? Pela logística. Ele vai colocar a boiada em caminhão e levar para o frigorífico. Ele não pode ficar passeando o estado todo procurando o melhor preço. Então, ele vai ter 2, 3 opções. Ou leva para esse frigorífico ou leva para esse outro. Não tem muitas opções de comprador. Essa limitada opção de comprador caracteriza o mercado de oligopsônio. Assim, fechamos todas as estruturas de mercado. Entre a concorrência dita perfeita, que quase não existe, e a falta total de concorrência, monopólio quando só tem um vendedor, monopsônio quando só tem um comprador, tem os mercados com graus de concorrência intermediários. Concorrência monopolística, que tem muito comprador e muito vendedor, mas de um produto diferenciado. Oligopólio, que tem poucos vendedores. Oligopsônio, que tem poucos compradores. E monopsônio, que tem um só comprador. Com isso, encerramos o conteúdo do nosso arquivo aula 2. Qualquer dúvida, estamos à disposição.